Olá, querido irmão, querida irmã, estimado ouvinte. Pela graça de Deus, estamos aqui para mais um estudo. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, soberano Senhor, na Tua presença nós estamos agradecidos pelo dom da vida e por esta oportunidade de estudarmos a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Te agradecemos pela graça infinita e imerecida que o Senhor nos revelou na cruz do Calvário. Pedimos que o Teu Santo Espírito direcione as nossas mentes para a Tua palavra. Perdoe os nossos pecados, nós te pedimos em nome de Jesus. A lição desta semana, o julgamento de Cristo. João 18, verso 11. Mas Jesus disse a Pedro: Coloque a sua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que meu Pai me deu? O desejado de todas as nações, página 690. O terrível momento chegou, o momento que decidiria o destino do mundo. Nós temos aqui em João, capítulo 18, verso 11, o destaque da submissão de Jesus à vontade do Pai. Jesus aceitou o cálice do sofrimento que lhe fora dado. E esse momento descrito aqui é decisivo para toda a humanidade, pois foi o clímax da grande controvérsia entre o bem e o mal. A cena do julgamento de Cristo não é apenas histórica, mas também é espiritual, pois revela a obediência perfeita do Filho de Deus e o cumprimento do plano da salvação, do plano da redenção. Cristo, por meio da sua morte, por meio do seu sacrifício voluntário, nos mostrou que o seu sofrimento foi essencial para a vitória sobre o pecado e para a redenção de toda a humanidade. Então nós temos aqui este tema, o julgamento de Cristo, como um dos momentos mais solenes da história do universo. Cristo então aceitou o cálice da dor, o cálice da humilhação, não como vítima, mas como o Salvador que voluntariamente se submeteu à vontade do Pai para garantir a salvação do mundo. O primeiro tópico, um momento solene. A letra A, para onde Jesus se dirigiu com seus discípulos assim que terminou sua oração intercessória e com que propósito? João 18, verso 1, Mateus 26, verso 26. Tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto no qual ele entrou e seus discípulos. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto irei além orar. Então nós temos aqui que após a oração intercessória, Jesus levou seus discípulos ao monte do Getsêmani, lugar de oração, lugar de preparação espiritual, lugar onde Jesus se preparava em oração junto ao Pai. A letra B, ao apelar para que 3 discípulos o acompanhassem, que pedido o Senhor fez e por quê? Marcos 14, 33 e 34. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se, e disse-lhes: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Cristo convidou Pedro, Tiago e João para acompanhá-lo mais de perto, para que vigiassem com ele, para que orassem com ele, pois sua alma estava profundamente angustiada. No Getsêmani, Cristo enfrentou a maior batalha interior da história. A pressão de Satanás, mostrando-lhe a gravidade do pecado, quase o esmagou. Ele sentiu a solidão completa, pois ninguém poderia compartilhar do peso da agonia que ele estava passando naquele momento. O cálice da justiça divina contra o pecado repousou sobre Cristo por amor da humanidade. Então ali no Getsêmani, sozinho, foi o cenário em que Jesus, diante do pecado do mundo, experimentou a dor e angústia de tal forma indescritível. Mesmo assim, ele se dispôs a beber o cálice da justiça divina, demonstrando desta forma a sua obediência ao Pai e também o seu grande amor em favor da raça caída. O segundo tópico, profunda angústia. Letra A, qual é a essência da primeira oração de Cristo no jardim do Getsêmani? Marcos 14, 35 e 36. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai,
Todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Nós temos aqui a primeira oração de Jesus no Getsêmani. Nessa oração, Jesus rogou para que, se fosse possível, Deus afastasse dele aquele cálice, mas submeteu a sua vontade ao Pai. Aqui nós temos o cenário onde Cristo enfrentava o peso da justiça divina como substituto da humanidade. O temor da separação eterna de Deus lhe trouxe angústia, uma angústia mortal. E Satanás via aquele momento como a sua última oportunidade de derrotar a Cristo e assegurar o domínio sobre o mundo. A letra B, retornando de sua oração agonizante, em que estado Jesus encontrou seus discípulos, em seguida que repreensão lhes deu? Marcos 14, 37 e 38. E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ao retornar, então, Jesus encontrou os seus discípulos dormindo. Repreendeu-os, exortando-os a vigiar e a orar, pois o espírito é pronto, mas a carne é fraca. A sua decepção foi profunda porque ele esperava encontrar o apoio e a oração em favor dele, mas achou indiferença e fraqueza espiritual dos seus próprios amigos. Eles oraram ao ouvirem as angustiadas súplicas do sofredor. Não tinham intenção de abandoná-lo, mas pareciam paralisados por uma espécie de torpor que poderiam ter vencido se tivessem continuado a clamar a Deus. Não perceberam o quanto era necessário vigiar e orar fervorosamente para resistirem à tentação. Terceiro tópico, profunda angústia, continuação. Letra A. Qual foi a segunda oração de Cristo e o que os seus discípulos estavam fazendo durante a prece? Mateus 26, 42 e 43. Que profecia então se cumpriu? Isaías 52, 14. E indo a segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, se eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. Isaías 52, 14. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Aqui nós temos então a segunda oração de Cristo, ali no Getsêmani, e Jesus novamente submeteu-se à vontade do Pai. Se o cálice não pudesse ser afastado, ele então o beberia. Ao retornar, Jesus encontrou seus discípulos dormindo outra vez. Cumpriu-se ali então a profecia de Isaías 52, 14. O seu aspecto estava tão desfigurado pela agonia que causava espanto. A letra B. Como o Filho de Deus foi consolado durante aquela hora crítica, Lucas 22, 43. Com que palavras Isaías profetizou acerca da angústia e da consolação de Cristo? Isaías 53, verso 11. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Isaías 53, 11. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Naquele momento de dificuldade, naquela hora crítica, o Filho de Deus recebeu então o consolo especial, um anjo do céu apareceu para fortalecê-lo. E em Isaías 53, verso 11, nós vemos aqui as palavras de consolação que Cristo recebeu, as palavras que antecipavam a sua vitória. Ele veria o fruto da sua aflição no futuro e ficaria satisfeito, pois justificaria a muitos ao carregar as suas iniquidades, ao carregar o pecado da humanidade. A angústia que Cristo passou atingiu então uma profundidade indescritível. E em resposta à sua submissão, o Pai enviou um anjo para lhe dar forças. A consolação celestial apontava para o resultado final, a salvação de muitos e a derrota completa de Satanás.
Isso deu a Cristo coragem para prosseguir até o fim. Ali no Getsêmani podemos ver Jesus em sua plena humanidade, esmagado pela dor, mas também sustentado pelo céu. A sua vitória foi alcançada pela submissão à vontade do Pai, garantindo então vida eterna para os que nele creram em todos os tempos. Quarto tópico: Jesus é preso. Quem liderava o grupo que prendeu Jesus? João 18, de 2 a 5. Conforme o texto que temos aqui de João 18, verso 2 a 5, o grupo que prendeu Jesus foi liderado por Judas Iscariotes, o discípulo traidor. Foi acompanhado então de soldados, guardas, sacerdotes e fariseus amargos. João 18, verso 4. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: A quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. A letra B. O que aconteceu com a multidão furiosa quando Jesus se apresentou a eles? João 18, verso 6. Quando, porém, lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Quando Jesus então declarou, sou eu, uma manifestação divina ocorreu. A multidão recuou e caiu por terra. O anjo que o fortalecera no Getsêmani se colocou ao lado dele. E uma luz divina iluminou o rosto do Salvador, e uma forma semelhante à de uma pomba o envolveu. Diante dessa glória celestial, a turba assassina não conseguiu permanecer em pé. Recuaram perdendo o equilíbrio. Sacerdotes, anciãos, soldados e até mesmo Judas caíram ao chão como se estivessem mortos. O anjo se retirou e a luz desapareceu. Jesus teve a oportunidade de escapar, mas permaneceu ali calmo e sereno. Apesar então da oportunidade de escapar, Jesus permaneceu firme, calmo e sereno. A letra C. Como a traição de Judas afetou a multidão e em seguida como Pedro interpretou mal a mansidão de Jesus. João 18, de 7 a 10, Lucas 22, 47 a 50. Judas então, com um beijo, trai a Jesus. Com o beijo da traição, ele encorajou a multidão a prender Jesus. E Pedro, interpretando mal a mansidão de Jesus, reagiu com violência, cortando a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote. Na realidade, os discípulos esperavam que Jesus usasse o seu poder para escapar, mas ficaram desapontados ao vê-lo se entregar. Mesmo diante da traição, Jesus se apresentou voluntariamente, revelando que sua prisão não foi resultado de fraqueza, mas de sua submissão à vontade de Deus o Pai. A reação impulsiva de Pedro mostra o contraste entre a mansidão de Cristo e a confiança humana em meios carnais. A prisão de Jesus também nos evidencia que ele não foi vencido pela força dos homens, mas ele escolheu entregar-se para cumprir o plano da salvação. O quinto tópico, pisando sozinho no lagar. Letra A. Descreva o paciente amor manifestado por Jesus no momento da sua prisão. Mateus 26, 51 a 53, Lucas 22, 50 e 51. E como o céu viu isso? Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus, guarda a espada, pois todos os que empunham a espada pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu, basta, e tocando na orelha do homem, ele o curou. Nós vemos aqui, então, que durante a sua prisão, Jesus demonstrou paciência e amor. Repreendeu Pedro por usar a espada e o lembrou que quem vive pela violência morrerá pela violência. Mesmo diante dos seus inimigos, Jesus então praticou o amor e a paciência. Cristo declarou que poderia pedir ao Pai mais de 12 legiões de anjos, mas ele escolheu não usar esse poder.
E Cristo então também curou a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote, a qual Pedro havia ferido. Os anjos do céu se comoveram, desejando libertar o comandante celestial, mas foram instruídos apenas a observar e a registrar cada insulto e cada sofrimento que Jesus passava. Satanás ele parecia triunfar enquanto Jesus permanecia sozinho, abandonado, até pelos seus discípulos. A letra B. O que todos os que afirmam ser crentes em Cristo devem aprender com a repreensão do Senhor a Pedro, João 18, verso 11, 1 João 3, verso 15. Mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que meu pai me deu? Qualquer que odeie a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanente nele. Nós vemos aqui então a repreensão de Jesus a Pedro, e a repreensão de Cristo a Pedro nos ensina que seus seguidores não devem recorrer à violência, mas aceitar a vontade do Pai. O ódio ao próximo, o ódio aos irmãos, o ódio e a violência são equiparados ao homicídio, incompatíveis com a vida eterna. Aquele que odeia o seu irmão não poderá entrar na vida eterna. Cristo aqui, irmãos, revelou então que o caminho do reino não é o da espada, mas é o da submissão à vontade de Deus. É o da submissão ao Pai e do amor até aos inimigos. O exemplo de Cristo no Getsêmani mostra que a vitória espiritual está em suportar o sofrimento com fé e não buscar força ou defesa na carne humana. Jesus sozinho ali no lagar recusou a violência, aceitou a vontade do Pai e demonstrou então amor até mesmo pelos seus inimigos ao curar a ferida de quem o estava perseguindo. E essa entrega voluntária de Cristo é a base da salvação e também é um modelo para todos os discípulos de Cristo em todos os tempos. Que Deus nos ajude para que possamos compreender a sua palavra, que o Espírito Santo possa iluminar as nossas mentes. Esse é o nosso desejo e a nossa oração.